Essa é a parte 3 com mais setups pedidos por vocês para montar as regras de coloração. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquelas regras de coloração que vocês têm pedido aqui, que vocês têm sugerido nos comentários dela. Então eu estou estudando todas elas, estou vindo aqui montando para poder ensinar você a fazer. Essa série, se você está chegando no canal agora, eu estou montando uma série com dicas de Profit, para você se situar aí melhor no Profit Chart, entender um pouco melhor como é que funciona. Se você estiver chegando no canal agora, você também vai encontrar o curso gratuito de análise técnica, o backtest no dedo, você vai ver o guia de setups, que tem 18 setups até o momento, vai sempre ter mais que eu vou colocar lá para você só escolher, olhar, testar e ver se funciona para você. Então tem muita coisa aí para você ver e principalmente tem as dicas de trade, que são pequenas dicas que eu pego de outros traders famosos que já estão aí há anos no mercado e algumas com um pouco de experiência minha e compartilho com você para tentar te ajudar nessa jornada aí, porque eu sei que não é nada fácil. Então eu sei que qualquer pouquinho que eu puder fazer aí para te ajudar já vale alguma coisa. Claro que se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link aí da descrição, tem desconto para vocês, são mais de 30 modelos, eu tenho certeza que tem algum que você vai gostar. Bom, se você ainda não viu os outros vídeos, no primeiro vídeo eu crio a regra do QQ1, que é o meu setup. Eu vou deixar ele aqui em cima para você, não o vídeo de coloração, mas o do setup, caso você não tenha visto, porque eu sei que ele vai ajudar muito, foi o que me ajudou, e eu quero compartilhar isso com vocês, eu coloco isso aqui tudo de graça. Então é só você clicar no card que está aí em cima e assistir ele lá. Eu criei também a regra do 9.1, do 9.2 e do 9.3. No segundo vídeo da regra de coloração, eu fiz o Inside Bar, porque o Profit tem essa coloração, mas é legal você saber, porque de repente você só quer Inside Bar sobre comprado, ou sobre vendido, ou com outro indicador, tá? Então eu criei lá. E também tem o setup do 1, 2, 3 de compra e de venda, do preço de fechamento de reversão, e inclusive o preço de fechamento de reversão com o estocástico sobre vendido ou sobre comprado, que é a forma como o Stormer usa. Então, com esses daqui foram alguns pedidos de algumas pessoas, mas alguns já estavam na minha lista. E hoje eu vou fazer alguns voltados um pouco mais para os que as pessoas pediram, tá? Então, se por acaso o seu pedido não estiver aqui, você pode ou pedir de novo, mas eu provavelmente já anotei, tá? Ou só esperar, porque assim que eu conseguir fazer, eu vou trazer aqui para vocês, eu não vou deixar nenhum passar, beleza? Bom, vamos lá. O primeiro que eu quero criar, então, é o Tabajara, do André Machado. Maurício, mas o Tabajara já existe no Profit. Eu sei. Só que o Tabajara que existe aqui no Profit é muito ruim. A regra de coloração dele ela não se aplica direito, então eu uso ele de uma forma mais simples e eu vou te explicar o porquê. Se você estiver chegando agora no canal, você provavelmente não sabe, mas nos vídeos mais do início eu já falei várias vezes. Eu sou designer, eu trabalho com design há mais de 10 anos e eu sei o quanto é importante uma boa combinação de cores para poder transmitir informação para as pessoas. O setup do Tabajara do Ogre ele funciona muito bem, mas eu tenho um problema muito sério com aquele fundo cinza, candle preto, candle branco, candle verde, candle vermelho, linha amarela, linha que muda de cor, linha branca. Aquilo ali para mim é muita informação, meu cérebro pira. Então eu não gosto muito daquela forma. Embora o setup funcione muito bem, seja maravilhoso, para a maioria das pessoas vai conseguir entender ali, eu só estou te dando aqui uma alternativa para poder simplificar e deixar ele realmente mais fácil de entender, visualmente mais agradável, beleza? Então olha só, o Tabajara ele não é exatamente um setup. Um setup é uma configuração amarrada, bonitinha de regras, onde você tem um indicador em tal direção, um sinal de entrada, um stop e um alvo pré-definidos, que você consegue colocar aquilo ali em um robô e o robô executa. O Tabajara ele é um trade system. Ele é uma forma de você colocar alguns indicadores para te ajudar a ler o mercado e aí você toma decisões de forma um pouco subjetivas. Tanto que o próprio André ele usa muito o Fibonacci para poder fazer as entradas dele, né? Para poder definir os alvos dele, ele usa o stop técnico, então não é um setup, é um trade system. Mas eu vou fazer aqui a regra, para caso você queira utilizar ele nessa regra que eu vou criar aqui, tá? Ele fica um pouco mais limpo para você. Dependendo de quando você conheceu o Tabajara, você pode ver alguns indicadores um pouco diferentes aqui. Eu vou fazer a versão clássica.
O clássico do Tabajara só tem duas médias, uma de 20 simples e uma de 200 simples. Algumas vezes o André colocou a de 8, colocou a de 9, mas ele diz que é porque a de 8 é a de 20 no 2 minutos, e aí ele consegue gerenciar múltiplos time frames com uma média só. Mas eu vou colocar aqui a regra só com 20 e 200, até porque a coloração ela é baseada só na média de 20, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai inserir o indicador, vem aqui em inserir indicador, média, e aí você vai adicionar duas médias no gráfico, a de 20, ok, e a de 200, ok. A de 200, ele normalmente deixa ela mais grossa, que é para poder chamar bastante atenção. Beleza, então é isso aqui. E aí a de 20, ela funciona da seguinte forma, se a média está apontando para cima, ela fica verde, se ela está apontando para baixo, ela fica vermelha. E aí a gente vai aplicar essas mesmas cores nos candles. Então vamos lá. Para poder criar a regra de coloração, você vai vir aqui em estratégia, criar a regra de coloração. E aí a gente vai vir aqui na regra, clica na parte branca e vem em indicador, clica aqui e digita média. Pronto. Ele já tem aqui a média de 200 por padrão, vamos colocar ok. Então o que a gente quer é a média de 20. Copia aqui, e eu quero que a minha média de 20 esteja maior ou igual à minha média de 20 deslocada em um período, entre colchetes aqui, tá? E isso daqui vai fazer com que ela seja pintada de verde, só isso. Inserir regra. E a próxima é o contrário. Você vai colocar que se a média de 20 for menor ou igual a média de 20 deslocada em um período, então ela vai ter outra cor que vai ser vermelha. Inserir regra e é isso. Com isso, a média apontou para cima é verde, apontou para baixo é vermelha, é só isso. Então clica em criar, vou chamar ele aqui de underline vídeo Tabajara, porque eu já tinha ela criada aqui diferente. Salvar, regra criada com sucesso, ok. Então a gente vem aqui na média, botão direito, inserir regra de coloração e vem aqui, ó, vídeo Tabajara, tá vendo? Apliquei, beleza. A média de 20 apontou para cima, a gente começa a ver ela verde, ela apontou para baixo, a gente começa a ver vermelha. Então, por que no dele os candles ficam diferentes? Porque ele aplica a mesma regra nos candles. Só que aí a gente tem o candle de alta que fica verde. E o candle, aliás, com a média para cima, o de alta fica verde e o de baixo fica cinza, eu acho, branco, preto, não sei. Fica de outra cor. E aí quando ele passa para baixo, os candles de queda ficam vermelhos, mas os candles de alta ficam brancos. E aí começa muita dificuldade. Então a minha sugestão é você fazer o seguinte. Você vem aqui e aplica a regra de coloração, inserir regra de coloração, vídeo Tabajara, beleza. Maurício, mas isso aí tá muito ruim, a gente tem verde claro, verde escuro, vermelho claro e vermelho escuro. Eu sei, eu também não gosto. Por isso que a minha sugestão é, vem aqui onde está o candle, com o botão direito em cima dele, propriedades, e aqui, quando ele abrir aqui propriedade do indicador preço, vem em propriedades aqui e marca candles positivos vazados. Aplicar e ok. Pronto. Agora, o candle de alta, né, quando ele estiver verde, ele vai ficar vazado e o de baixo vai ser preenchido. E quando tudo ficar apontando para baixo, quando a média apontar para baixo, os candles de alta vão continuar vazados e os de queda vão ser preenchidos. Isso pelo menos vai te ajudar a ter menos cor para processar. Então você não vai mais precisar pensar muito. Você está vendo ele vazio, está subindo, ficou todo preenchido, começou a cair, mesmo que ele esteja verde, tá bom? Então eu acho que isso daqui facilita bastante. Se a gente afastar o gráfico, você consegue ver uma uniformidade de cor com mais facilidade para tomar decisões, certo? E se a gente vier, por exemplo, em outros pontos, tipo aqui, ó, você consegue ver com facilidade quando que os candles estão indo contra a média, porque eles estão indo, eles são preenchidos, né? Agora eles ficam com a cor do fundo, eles são sem preenchimento, aliás, eles ficam com a cor do fundo, e aí quando ele ficar na cor da tendência, como o próprio André já disse, cara,
Muitas vezes isso daqui é só você esperar ele fazer um movimento contra e o primeiro candle a favor da média eu já vi que vai. Isso são palavras dele. Não é a forma de se executar o trade system dele, mas como ele disse, já vai. Então significa que é mais fácil de visualizar, tá bom? Por isso que a minha sugestão para o pessoal que quer utilizar o Tabajara, que gosta do Tabajara, é utilizar ele dessa forma. Você tem menos cores para poder tomar decisão, que torna o seu processo de tomada de decisão muito mais fácil, muito mais simples, beleza? Então agora eu vou remover essa regra de coloração aqui, botão direito, excluir regra de coloração, e aí eu vou excluir já os indicadores também, tá? Excluir a regra de coloração ali. Nesse daqui eu vou deixar só a média de 20, porque o próximo setup que a gente vai criar aqui é o Dave Landry. Ele é bem parecido com o preço de fechamento de reversão, mas ele tem um sinal a menos, tá? Porque o preço de fechamento nele não importa. Então vamos lá. Vamos aqui em estratégia, criar a regra de coloração. E o que a gente vai dizer? Eu quero o seguinte, ó. Primeiro eu quero que ele me mostre com o meu indicador de tendência. Então, o meu indicador de tendência é a média móvel de 20. Você já viu aqui como é que faz, né? Você vai colocar aqui a média de 20 quando ela for maior ou igual do que a média de 20 deslocada em um período. Isso significa que ela está apontando para cima. E, clica no maisinho. Quando a gente tiver um candle que tenha sua cotação mínima, ok, menor do que, copie aqui, a mínima. Aliás, tem outra forma de fazer isso. Ao invés de colocar a mínima de 1 e de 2, como eu fiz aqui, teve uma outra sugestão que me deram que eu achei bem legal. Então você vem aqui, ele vai estar mínima, menor que, clica aqui, vem em indicador e seleciona lowest. E aí ele vai perguntar, ó, a mínima, tá? A menor mínima dos últimos X períodos. O Dave Landry, ele só precisa da menor mínima dos últimos 2 períodos. Então a gente tira aqui e dá um OK. Beleza. Com isso, toda vez que ele pintar para mim, por exemplo, de azul, eu sei que é o meu setup na compra com a média de 20 apontando para cima. E aí eu vou colocar aqui para inserir a regra. Beleza. Agora eu quero o contrário. Quando a minha média de 20 for menor ou igual a de 20 deslocada, e eu tiver uma máxima, vamos trocar aqui a cotação para máxima, ok, maior do que, e vamos trocar aqui ó, de indicador, clica e digita high, e aí ele vai ter o highest high, que é a maior máxima dos últimos X períodos, no nosso caso 2. Dá um ok e pronto. Quando isso aqui acontecer, eu quero que ele pinte de fúcsia. Inserir regra, e é isso. Vou criar e vou chamar ele de underline Dave Landry. Salvar, regra criada com sucesso, ok. Botão direito, inserir regra de coloração, underline Dave Landry. Cliquei e beleza. Você vai perceber agora que quando eu aplico a regra de coloração, ele já deixou para mim os candles vazados. E agora o candle vazado é informação demais, isso não ajuda. Então você clica com o botão direito, propriedades do gráfico que você estiver mexendo, vem aqui em propriedade do indicador preço, propriedades e desmarca candles positivos vazados. Aplicar e ok. Pronto. Agora sim. Toda vez que você vê um candle azul, ele tem a mínima menor do que a dos 2 últimos candles. E aí você tem uma compra no rompimento da máxima dele, tá? Ou no caso da venda, quando ele tiver uma máxima maior do que a dos 2 últimos candles, você vai ter uma venda na perda da mínima dele. Tranquilo? Então o setup do Dave Landry é bem fácil de fazer. Se você ainda não viu o último vídeo, eu falo do preço de fechamento de reversão, onde a gente coloca mais um parâmetro nisso, tá? Então clica ali e vai ver, eu vou colocar aqui em cima para você, no card aqui, e aí é só você clicar e dar uma olhada lá. E agora vamos remover as regras de coloração aqui, excluir, beleza, vou tirar esse indicador aqui também. E esse daqui é um pedido que teve aqui muitas vezes para poder fazer, que é baseado na banda de Bollinger. Essa regra ela não é a mais simples de ser feita, ela precisa de um pouco de futucada ali, né? No Telegram tem um inscrito que me ajudou, tem um participante que me ajudou, ele estava procurando, eu comecei a procurar junto com ele, a gente encontrou, que foi o Carlos, obrigado. Então eu vou compartilhar aqui com vocês.
Vamos lá, eu vou inserir primeiro a banda de Bollinger, inserir indicador, banda de Bollinger, ok, e ela vai ser uma banda padrão de 20 períodos, tá? Se você der 2 cliques em cima dela, é aqui, ó, 2 desvios, 20 períodos, aritmética, não tem nada demais, tá? Eu vou mudar só a aparência da média aqui, porque eu não gosto desse verde, vou dar um ok, beleza, é só isso aqui. Então agora eu já consigo ver a minha banda de Bollinger e eu vou criar as regras baseadas nela. A primeira que eu vou criar é quando o candle fechar abaixo da Bollinger, tá? E isso daqui vai fazer a ponte pra gente para o próximo, que é o fechou fora, fechou dentro, beleza? Então vamos lá. Agora é só você vir aqui em estratégia e criar a regra de coloração. Bom, então abriu aqui a janela pra gente. Essa da banda de Bollinger, ela funciona de uma forma bem simples. Você quer um candle que feche abaixo da Bollinger inferior. O fechar abaixo da Bollinger é fácil. Fechar abaixo da inferior é difícil, porque a Bollinger ele considera a média dela, tá? Então olha só, quando você vier aqui, você vai clicar em fechamento, menor que, vem aqui, clica em indicador e digita Bollinger. Ele vai te dar esses parâmetros aqui. Eu vou dar um ok, não faz diferença. Então olha só, eu quero um candle que fechar abaixo da banda de Bollinger. Esses padrões aqui são o seguinte: desvio padrão, número da Bollinger, e se ela vai ser simples ou exponencial ou alguma coisa. Esse daqui, entre colchetes, é o desvio dela. Então, onde que fica a banda inferior e superior? Vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro, ó, 2 desvios, tá? Uma Bollinger Bands de 2 desvios, com a média de 20. Simples, beleza. Agora, o que acontece? Como você quer um fechamento, você não quer que ele seja um fechamento abaixo da Bollinger deslocada, certo? Então, a gente quer que esse fechamento aqui seja no próprio período em que a Bollinger está. Então, a gente tira aquele 1 ali do final. Só que tem um porém. Eu quero abrir aqui para vocês uma janela, que é o seguinte. A gente tem aqui, vamos colocar aqui com um tamanho um pouco maior para ficar fácil de ver, como parâmetro do próprio Profit, a gente tem isso daqui significando desvio de uma para outra. Então, do candle anterior, de 2 candles atrás, de 3 candles atrás. E aí, o que a gente vai precisar usar como parâmetro é barra reta 1, barra reta, que isso daqui significa a banda inferior. E se a gente colocar barra reta 0, barra reta, isso daqui vai ser a nossa banda superior. Beleza? Então, isso daqui é que é a parte difícil. Se você olhar no seu teclado, você provavelmente não vai ver essa barra reta aparecendo aqui para você. Então, você vai precisar usar essa barra aqui, tá vendo? Quando você olhar essa barra, segura o Shift no seu teclado e aí você vai conseguir utilizar isso aqui. Quando você utilizar o Shift mais a barra, aqui você vai ter essa barra reta, beleza? E aí você vai ser capaz de fazer essa regra aqui. Bom, então vamos lá. Fechamento abaixo da Bollinger Band, barra reta, 1, barra reta. Eu quero que ele pinte esse candle de a cor que você quiser, beleza? Para mim, sinal de compra eu pinto de azul, então eu vou botar ele como azul. Inserir regra, e é isso. Se eu quiser colocar um fechamento acima da Bollinger superior, eu vou colocar o fechamento acima da banda de Bollinger. E aqui, entre o barra barra, 0. Inserir regra. Ops, foi mal. Clica aqui, deletar a regra. A gente vai inserir ela com o fundo fúcsia. Inserir, criar. E vai ser isso aí. Vamos chamar ele de underline fora da Bollinger. Salvar, ok. Vai nos candles, botão direito, inserir regra de coloração, underline fora da Bollinger. Beleza. Agora todo candle que estiver fechado fora da Bollinger, acima ele pinta de rosa, abaixo ele pinta de azul. Então, se você estiver utilizando aquela estratégia, um gráfico diário, de quando o candle fechar abaixo da Bollinger inferior
perto da mínima, você comprar e sair no primeiro candle que fechar dentro da Bollinger, dentro da Bollinger, né, acima da Bollinger inferior, você sempre vai ver aí o candle azul, ele apareceu, você sabe que você tem uma compra no fim do dia, né, já bem perto do fim do pregão, 10, 15 minutos antes, 5 minutos antes, dependendo da corretora, você pode executar a sua ordem para poder sair ali, porque você vai ter um candle azul gritando para você que você tem uma oportunidade de compra. Lembrando que esse setup ele tá aqui no canal também, eu vou deixar ele no link aqui em cima para você, é só você dar um clique aí e assistir ele lá. E ele também tem backtest no dedo, tá bom? Então você pode fazer isso. Esse vídeo ele já está muito grande, então não vai dar para eu poder fazer os outros que eu pensei, mas no próximo vídeo deixa aí suas sugestões também de quais outros setups que vocês querem ver, né? De quais outros setups que vocês querem ver. E eu já vou trazer também o fechou fora, fechou dentro, que é um pouco mais complicado do que isso aqui, mas é muito maneiro e vale muito a pena, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque isso aqui pode ajudar mais pessoas também. E é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!